eu gostaria de mencionar que as contas que têm a imagem, que tem a foto do perpetrador, não vai ser violadora essa política de Twitter necessariamente. Elas precisam de ter um comportamento de incitação ao ódio. Eu sei o que você está pensando, mas se essa conta fosse para denunciar o perpetrador, eu sei que é difícil, eu entendo a frustração, mas... A senhora consegue entender que ter a foto e ter o nome é um chamado? A senhora consegue entender isso? E me parece que a doutora Adela, antes de falar aqui, ela já estava apontando para isso. A gente tem diversas políticas internas e as nossas equipes de moderação de conteúdo atuam para combater determinados conteúdos de glorificação à violência, glorificação de pessoas relacionadas a episódios de violência, mas esses termos de uso têm um certo limite, que é a própria política da empresa, a compreensão que ela tem com relação ao que efetivamente é violento ou não, ao que viola ou não. Informar a todos que houve mais um ataque em escola hoje em Manaus. Um ataque de um estudante com coquetel molotov, faca, etc. Por que eu faço alusão a isso? Para que haja compreensão, que eu particularmente não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. Eu não estou preocupado com o termo de uso das senhoras e dos senhores. Eu estou preocupado com famílias em pânico no país inteiro, em razão da sucessão de ataques de uma epidemia que deve ser tratada como algo grave e excepcional. Nós não estamos falando aqui de recomendação se é cachorro-quente ou hambúrguer. Nós estamos falando aqui de crianças sendo assassinadas. Então, eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. Isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, arque com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, as senhoras e os senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premência. O que pode ser mais sagrado do que a vida de uma criança? Mas me refiro ao Twitter porque esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável. Isso não existe no nosso dicionário. Dicionário Gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. Porque se muda a Constituição, se muda a lei, e não se muda o termo de uso. A Bíblia. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. E não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos.